Meus amigos, caso Daniel Silveira, muita gente já falando disso, inclusive a imprensa marrom, a imprensa, a grande mídia, e muita gente também nessa plataforma. Vou fazer um vídeo um pouco mais técnico, para quem não sabe eu sou criminalista, mas tentar fazer um vídeo agradável também e objetivo. Vocês sabem, o Daniel Vieira vinha pegando cana por conta daquelas situações, certas falas fortíssimas que ele fez em direção a alguns ministros. Nós não compactuamos com aquelas falas, evidentemente, mas, bom, a forma como se deu a condenação do Daniel da Silveira, complicada, não é? Depois, mas antes da condenação mesmo, a prisão, não é? A Câmara, o Legislativo, se omitiu com aquela prisão. A Câmara engoliu a seco e ela poderia ter revogado a prisão. Não fez. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o glorioso Espírito Santo, diferente da Câmara dos Deputados, quando o doutor Alei decretou uma prisão preventiva contra um deputado estadual do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo se reuniu e quase que por unanimidade revogaram a prisão preventiva do seu deputado estadual. Apenas 2 deputados do PSOL não votaram pela revogação. Por quê? Bom, o que restou ao doutor Alei de Moraes naquele ponto, apenas após receber o ofício da Assembleia Legislativa do Espírito Santo determinando e avisando que havia revogado, o doutor Moraes expediu o alvará de soltura do deputado estadual. A Câmara dos Deputados Federais, ali, meus amigos, ali assinou a revogação do próprio Congresso quando baixou a cabeça para aquela decisão do doutor Alei. Ali começou o infortúnio, aprofundou o infortúnio da sociedade brasileira, aprofundou o infortúnio do Congresso e se iniciou propriamente o infortúnio de Daniel da Silveira. Daniel Silveira, né? Bom, depois ele foi condenado. Uma pena desproporcional, ainda que se levasse em consideração aquelas coisas. Primeiro que foi preso, porque o doutor Alei inventou uma nova modalidade de flagrante, né? O flagrante perpétuo e eterno, quando a coisa é dita de maneira online na internet. Bom, o Bolsonaro concedeu a graça, um indulto individual, um perdão para o Daniel da Silveira. Impecável o decreto da graça. O Supremo se reuniu e disse que houve desvio de finalidade, porque Bolsonaro fez, porque o rapaz é seu amigo, supostamente. A meu ver, também uma outra tecnia, vamos dizer assim. Bom, aí esse homem tinha direito já a migrar para o semiaberto há bastante tempo. Houve grandes dificuldades. Por fim, quando a coisa já estava muito escancarada, concedeu-se o livramento condicional. O livramento condicional, que as pessoas chamam de liberdade condicional. Pois bem, foi para a rua o Daniel da Silveira. Foi para a rua. Já estava no semiaberto, mas em colônia penal, sem poder sair. Aí foi para o livramento condicional, com 4 dias, acho. Segundo se soube, teve uma urgência hospitalar, disse que estava urinando até. Foi para uma emergência hospitalar, porque estava passando mal dos rins. Mas no dia 24, último dia 24, soube-se que acordamos com a notícia da prisão. O doutor Moraes decretou a prisão preventiva novamente, dizendo que o Daniel da Silveira, ex-deputado, havia desobedecido às cautelares que ele devia obedecer, restrições de liberdade, 227 vezes. Acho interessante uma equipe de policiais federais para estar contando as supostas. Nós vamos analisar aqui depois, no dia desse, essa decisão do Moraes, para saber quais foram as 227 vezes em que o Daniel da Silveira descumpriu as minhas cautelares. Bom, aí tem muita coisa, porque olha, interessante, na decisão o doutor Alexandre de Moraes diz a gente,
Foi uma emergência, mas ele devia ter comunicado para mim primeiro, para eu saber se era uma emergência. O médico não é ele. O médico não é juiz, o juiz não é médico. Quer dizer, o sujeito está com emergência, está passando mal e tem que avisar. Olha, eu estou aqui e tal. Peraí, a pessoa pode morrer, não. Decretou novamente, já foi recolhido, já foi capturado novamente o Daniel da Silveira. Os advogados estão aí na luta novamente. Interessante. Que coisa, né, pessoal? Fica aquela impressão de que o Daniel da Silveira é o prisioneiro preferido do Moraes. Que triste isso. Vamos ouvir um pouco disso aqui, gente. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Um dos pontos principais, essa decisão é muito contestável. Muito contestável. Mas é um ponto que chama atenção. Quando uma pessoa está em liberdade limitada, chamada liberdade provisória, e pende sobre ela a obrigação de obedecer certas limitações, por exemplo, tem que voltar para casa em determinado horário, não pode se ausentar da comarca, que às vezes coincide com o próprio município, sem avisar, não pode se ausentar por tanto tempo, às vezes não pode se ausentar de maneira nenhuma sem avisar antes a autoridade. Tem que comparecer, às vezes, ao fórum para justificar as atividades. Quando uma pessoa está em liberdade provisória, eu já tive vários clientes assim, e também quando estou atuando na assistência de acusação, quando atuo como advogado de acusação, me lembro de um caso onde eu estava atuando como advogado da acusação, e aí a gente atua ao lado do Ministério Público, na acusação, e me recordo de um caso que o sujeito, a outra parte, que portanto não era meu cliente, o sujeito foi posto em liberdade provisória e desobedeceu uma das cautelares diversas que ele tinha que obedecer. E eu comprovei nos autos que ele estava desobedecendo e que, portanto, a liberdade provisória tinha que ser revogada e ele tinha que voltar para a prisão preventiva. Chamei o promotor, demonstrei, o promotor disse, olha, vou pedir. Eu falei, também vou, vamos pedir a revogação da liberdade provisória e o decreto da preventiva. Fizemos. O que fez o juiz? Antes de decretar a prisão preventiva do sujeito, o juiz intimou a defesa dele para que o apresentasse para tentar justificar o porquê do descumprimento. Gente, no caso do Silveira foi noticiado, antes mesmo do decreto dessa nova prisão preventiva, já havia sido noticiado que ele tinha tido uma emergência médica. Parece agora que, após a emergência médica, ele passou num condomínio para deixar a esposa, ou a noiva, não sei se é a noiva ou a esposa, e seguiu para o seu endereço. Agora, interessante, 227 vezes ele desrespeitou em 4 dias as cautelares diversas. O doutor Alexandre de Moraes devia ter intimado, antes de prender, devia ter intimado a defesa para comprovar realmente que voltou para casa após o horário permitido por conta da emergência médica. Devia ter intimado os médicos, o hospital para onde foi dito que ele foi. Só depois, se demonstrado realmente que houve um menoscabo de respeito à decisão judicial, é que poderia, de repente, revogar. Não, ele revogou, prendeu o cara novamente, em pleno Natal, e aí depois intimou a defesa para comprovar a alegação, e intimou os médicos até para ver se o Daniel teria estado, se esteve lá mesmo. Essa é a qualidade do nosso judiciário. Confuso, não? Está aqui na Revista Oeste. Não houve autorização para a ida ao hospital ou demonstração de urgência, diz Alexandre de Moraes ao mandar prender novamente Daniel Silveira. A advogada afirmou, o advogado Silveira, que o ex-deputado precisou ser levado a uma unidade de saúde do Rio de Janeiro depois de uma crise renal. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na terça-feira 24 que não havia autorização judicial para Daniel da Silveira ir ao hospital. Mas peraí, uma emergência. Pede e morre, depois leva o morto para o necrotério? Não é?
O advogado Paulo Faria informou que o ex-deputado precisou ir com urgência a uma unidade de saúde no Rio de Janeiro após ter tido fortes dores lombares em virtude de uma crise renal. Não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital sem qualquer demonstração de urgência, afirmou Moraes. No despacho, Moraes determinou que a Polícia Federal faça uma oitiva com médicos e enfermeiros do hospital que Silveira informou ter ido. A finalidade é comprovar se o ex-deputado de fato esteve na unidade ou não. Mas primeiro mandou prender? Havia risco de fuga? Não. Ele estaria atrapalhando algum processo? Não, porque ele já está pagando a pena. Ele estaria reiterando algumas das supostas coisas que ele cometeu? Não. Então, havia risco para o interesse público a ponto de se decretar primeiro a prisão para depois ouvir? É claro que não. Então foi uma decisão e um ato desproporcional. Olha, se isso se aprofundar, vai chegar a você, na sua família, no seu vizinho. Você entende isso? O problema não é só do Silveira, não. O problema é que nós temos um navio, um transatlântico imenso, Tupiniquim, à deriva, em alta velocidade, rumo a um grande iceberg, ou um paredão. Sem trocadilho. Disse Alexandre de Moraes. Determino que a PF investigue a veracidade da informação da suposta internação ocorrida pelo sentenciado na noite de 21/12, com a oitiva dos médicos responsáveis e enfermeiros de plantão. A liberação do hospital, se é que realmente existiu, a estadia ocorreu às 0h34 do dia, sendo que a violação do horário estendeu-se até às 2h10. Ele está dizendo o seguinte, que há informações de que o Daniel ficou no hospital até às 0h34, mas que só voltou para casa às 2h10. Ele quer saber onde esteve até às 2h10. Lembrando que o Daniel da Silveira não podia, estava fora, um monte de restrição, mas não podia, por exemplo, essas restrições, usar a internet, se aproximar de Bolsonaro, né? Meus amigos, por fim, eu quero